Opa, fala pessoal, tudo bem? Edilene Mocioto por aqui, a Sub, com mais um episódio do nosso Tricô.40. Hoje eu tenho a grata satisfação de entrevistar uma mulher belíssima, além de competente, né? Minha amiga Bárbara Tissur. Assim que ela fala, Bárbara Tissur, ela é chiquíssima, até para pronunciar o nome, né? De estado de Minas Gerais, né? Obrigada, minha querida. Que honra ter você aqui. Para a gente tricotar, bater um bate-papo, né? Não só a respeito de serviços de segurança pública, mas falar também de outro trabalho que ela faz com muita competência. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Tricô.40, viu? Obrigada, Edi. Quanto tempo, Bárbara, lá fala assim, Guarda Civil Metropolitana ou Guarda Civil Municipal? Por enquanto, Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, porque estamos atualizando. Polícia Municipal. Olha isso. E aí vai ficar a cargo, né, realmente, do que a prefeitura vai decidir. Ainda não está tão claro se vai ser obrigatório, qual é o prazo, né, para que tudo seja adequado. Mas provavelmente Polícia Civil Municipal. Olha que legal. Seja muito bem-vinda com essa nomenclatura, né, polícia. E eu acho que esse é um espaço do Tricô.40 justamente também para ratificar, né, o quanto nós estamos do mesmo lado. Seja a Guarda Civil, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Penal, PM, tantas instituições bacanas que somam forças para combater a criminalidade, né? Quanto tempo aí de caserna, de trabalho? De trabalho? Na segurança. Na segurança pública. Eu ainda tenho apenas 10 meses de serviço efetivo. Olha, recém-formada. Na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte. Eu ainda farei 1 ano que eu tomei posse lá na prefeitura. Que legal! Seja muito bem-vinda, então, novamente, né? Antes disso, trabalhava em que área? Sim. A minha formação inicial é como professora de educação física, onde eu trabalhei não apenas na atividade física, eu também na área de educação. Acho que legal. Eu também estive trabalhando no ensino superior, também trabalhei com pesquisa por um tempo na Universidade Federal. Também trabalhei com muito projeto social, viagens humanitárias, coordenação de projetos. Que legal! Durante aí 15 anos de trabalho na educação física, eu tive diversas experiências. Um retorno maravilhoso, né? Sim. Nessa missão aí, para onde você foi? Eu fui para uma missão fora do país, até junto com a instituição Atletas de Cristo. Olha, que legal. Lá eu trabalhei, inclusive, com pessoas refugiadas do deserto do Saara. Eu estive quase 30 dias na Espanha, passei por 5 cidades. E eu fazia parte de um time de futebol de campo. Nós fizemos jogos amistosos e também trabalhos através do futebol. Era atleta ou era a que cuidava do treinamento? Eu era atleta amadora, então a gente fazia os jogos amistosos, mas em determinados horários nós tínhamos alunos, então ficavam 5 dias com uma turma de alunos, não apenas ensinando futebol em clínicas esportivas, mas também desenvolvendo diversos princípios éticos, morais e compartilhando também a palavra de Deus. Afinal, estávamos ali através dos atletas de Cristo. Que é fundamental, né, Bárbara? E o que te despertou? Eu quero me tornar polícia civil. Eu já vou falar polícia militar, né? Polícia Civil Municipal, né? Foi um recorte que eu acredito que muito preparado por Deus para que eu fizesse uma mudança de carreira e eu acredito que até a mudança de missão. Porque antes minha missão pessoal sempre teve muito ligada, sim, aos projetos sociais e missionários cristãos que eu fazia. E aí chegou em 2018... onde eu me deparei com uma situação que hoje a Bárbara Tissur chegou onde ela precisa chegar e eu ainda não tinha chegado. Eu não tinha uma definição profissional, por exemplo, eu não tinha uma visão de futuro, algo já estável. Eu olhava e não via algo construído. A mulher que, né, a jornada que eu tinha construído até ali ainda não tinha me estabelecido como uma mulher que pudesse olhar, não, eu cheguei até aqui, daqui para frente eu sei onde eu quero chegar. Então, em 2018, eu tive que procurar estratégias e na minha profissão mais eu vi que não estava tendo chance. Falei, vou atrás de um concurso público. Tentei o meu primeiro na área de escrivã da Polícia Civil de Minas Gerais e sem estudar, eu quase consegui. Faltou 3 pontos na prova e eu não tinha assim... Agora concurso recente também? 2018. 2018. E aí, em 2019, então, eu falei, eu vou tentar, a primeira oportunidade, vou parar tudo e vou estudar para passar. Porque eu não sou tão burra quanto eu imagino ou quanto as pessoas da época me faziam acreditar que eu era.
porque eu passei por isso. Sim. Então, virou 2019, em janeiro, começou-se a falar do concurso da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, minha mãe me avisou. Eu fui procurar saber o que era a Guarda Municipal para entender as atribuições. Sim, isso é muito importante, que é Isso importante, é a muito gente importante. compreender. Eu estava falando com a colega anterior, Samira, o quanto é legal você que quer fazer um concurso público na área policial, entender qual a atribuição de cada instituição. Sim. Porque até para depois não se frustrar ou falar assim, a gente fala dentro da polícia, né? Não comprar ingresso pro filme errado. Sim. Né? Então, que bacana que você Procurei teve essa estudar sabedoria. para saber o que era, as funções, para saber eu dou conta ou não. Sim. E aí, em oração com Deus, eu falei, Senhor, eu quero. E aí ele me respondeu, faz porque você vai passar. E isso para mim foi claro. É muito claro. E o objetivo da parte dele. Eu falei, então tá bom, vou parar minha vida durante esse ano de 2019 e mudei tudo, consertei tudo na minha vida para me dar condições de conseguir estudar e realmente passar no primeiro concurso que eu ia tentar. Sim. Porque De eu fato, criei condições né? para isso. E aí mudei todas as minhas rotinas de trabalho e com família, Sim. limitei, abri Ter mão tempo, de né? muito, Exato. para conseguir estudar mais de 40 horas semanais, Legal. para não me machucar, para conseguir Sim. me preparar fisicamente, Sim. para dar tempo do meu organismo descansar Sim. para outra fase do treinamento E físico. você está entrando num assunto que é muito legal, né? Porque quando muitos pensam, eu vou me dedicar para fazer um concurso público, pensa que é só se dedicar intelectualmente Só e não papéis. cuida do físico. E aí chega nessa etapa, muitas vezes você tem uma nota excelente na prova escrita, mas cai no teste físico, Cai no no TAT, teste né? Então, muito bacana ter essa preocupação. O interessante é que eu me preparei, sim, no papel, né? Ou seja, prova objetiva. Sim. Quando o edital saiu, eu estudei o edital e vi que eu tinha a oportunidade de subir minha nota na fase de currículos. E aqueles que eu não tinha e que eu tive tempo para conquistar, eu fui lá e conquistei. Legal. E aí, eu sabia que eu teria dificuldades em algumas matérias, então provavelmente eu não terminaria com uma nota boa, mas eu sabia que eu ia terminar na nota de corte. Ia somar, porque Deus né? já tinha me prometido. Sim. Aí eu olha o que é ter fé. Não fé, é? e realmente foi tudo fazer muito a sua claro. parte para conquistar o seu objetivo. Foi muito né? claro, todas as fases, sabe? E aí veio a nota, antes de vir a nota, no outro dia da prova eu já estava na rua fazendo já fase específica de treinos para a prova física. Eu lembro que eu só falei isso com um grupo de amigos que estavam estudando. Gente, eu não estou preocupada em saber minha nota e pegar gabarito, não. Quero passar. Inclusive, agora eu já estou indo para a rua, porque eu estou indo fazer meu treino lá na Avenida dos Andradas. E aí fui, chegou Legal. a primeira fase de currículos. Eu subi em torno ali de 220 posições. Nossa. Com a minha nota de currículo, eu quase fechei os 15 pontos. E quando nós viramos para o teste físico, que eu também quase fechei, eu lembro que eu fiquei em torno de 98%, eu subi também em torno de mais 220 posições. Nossa, que legal. Então eu terminei o concurso na posição 94 das 100 vagas disponíveis para as mulheres. Pertinho ali. E todas Mas promessa as etapas, é promessa, promessa né? é promessa. Mas só que aí não terminou aí, não é, Ed? Em 2020 tivemos a pandemia, e aí meu concurso foi paralisado na fase médica, que seria os exames toxicológicos e admissionais da prefeitura, para iniciar o curso de formação. Feito os exames? Já chegou a fazer? Não, porque isso porque também parou antes. é algo muito complicado, né? Porque a gente sabe que quem está na fase de concurso, às vezes está desempregado, muitos vêm de família humilde, muitos não têm dinheiro, e a gente sabe que as exigências da parte médica são muito grandes. Sim. E para você pagar, e o seu exame, ele tem um laudo ali, ele tem um período, né? De validade. Então, que bom que, né, foi antes, né? Assim, aí, né, paralisou. A prefeitura realmente demorou muito tempo a iniciar o chamamento. Ela reiniciou em 2023 o chamamento das turmas. E aí dividiu em 4 turmas. Atualmente estamos... Essa semana, inclusive, né, a 4ª turma está tomando posse lá em Belo Horizonte. Parabéns, graças a Deus. E eu sou da 3ª turma, então eles dividiram em turmas. Mas o interessante lembrar, né? Que o curso de formação foi a última etapa do certame da minha turma de 2019, é o que estava no edital. Então eu não tinha passado. Eu terminei dentro das vagas. Mas a minha nota do curso de formação me dava aprovação ou exclusão. Era isso, era tudo ou nada.
Então, quando eu entrei no chamamento da terceira turma, eu ainda tinha mais uma fase. Nossa. E em todos os Como desafios... diria Galvão, haja coração! Haja coração! Todos os desafios que foram colocados a mim, desafios que doem muito Sim. até mim hoje, porque até hoje ainda estou carregando essas consequências dos desafios do curso de formação. Só me faziam lembrar que você está na última etapa do seu concurso. Eu sempre falei isso com todo mundo, gente, mas eu não passei. Eu ainda estou na última etapa. Sim. Então, até a última prova Concluir final, de novo fato. TAF, e inclusive a aprovação em outras turmas, em outras matérias práticas. Uma delas, por exemplo, Ordem Unida, Sim, Defesa Pessoal, que sim. nós tivemos a prova Sim. prática dessas disciplinas, Sim. tá? Então, interessante. E com exigências assim de Sim. alta performance Sim. e de qualidade mesmo, porque os meus Sim. professores da Guarda Sim. Civil Municipal de Belo Horizonte São excelentes. foram muito exigentes conosco mesmo. Deram as aulas, nos prepararam, Sim. mas não abriram mão Sim. na hora da entrega física nas provas, Forjar tá? de fato, né? Para entregar Sim, para a e aí, sociedade. até chegar a última etapa, Aí, que realmente hoje- foi TAF, e aí eu entreguei, formada. Que bom, parabéns. Graças a Deus. Aí Parabéns. agora faz um ano, mês que bom. vem já, junho, que eu tomei Que posse, delícia. que eu tive minha solenidade Que bom, e né? pude me E consagrar olhar na e falar, gloriosa valeu a família pena. da Farda Azul. Hoje eu sou guarda Sim, municipal e amo ser Sim, guarda municipal. sim. Tanto é que no dia do sim, TAF que final, legal, eu tatuei você guarda tatuou. municipal. Legal. Porque eu entendi que a partir daquele momento É. eu teria liberdade para Sim. fazer continência para realmente Sim, quem merece é. a minha deferência. Que delícia. Ai, que lindo. E aí eu isso. trago ela Sim, nas minhas lindo, mãos, lindo. na minha marca. Eu amo ser guarda municipal. Ai, que delícia, vendo? Isso é entrar Me numa... sinto vocacionada nessa é nova isso. missão. Porque assim, Me muitas sinto. vezes, Bárbara, e a gente, né, que é da rede social, que utiliza muito essa ferramenta com muita responsabilidade, a gente gosta de compartilhar fotos, né, fardadas, alguns vídeos, né, Sim. sempre com muito cuidado, com muito zelo, né, sempre enaltecendo a nossa instituição. Mas muitas vezes as pessoas pensam, eu quero ser polícia, né, eu falo já polícia inserindo a Sim, nossa polícia no civil contexto. municipal, e acha que é só ficar bem numa farda e não sabe o quão árdua é até você chegar a esse pertencimento e aí continuar dentro de uma carreira, sabendo que você tem que trabalhar sobre estresse, sabendo que você tem que trabalhar em escalas de serviço, sabendo que você tem que trabalhar lidando com crises, sendo julgado pela sociedade, O tempo né, inteiro. o tempo todo, sabendo que você não pode, aos olhos de muitos, sentir dor, sentir fome, sentir frio. Então tem que ser provocação. Hoje ostentar uma farda não é apenas para estar bem numa foto para você postar numa rede social, né? É muito além disso, é muito além disso. É você saber que você tem uma missão para ser cumprida. E que bom que lá na frente eu posso falar isso com muita propriedade, hoje com quase 27 anos de efetivo agora. serviço. Mas e tem que entender essa passagem de bastão, Sim. né? Eu estou me preparando para isso. E você poder olhar para toda a sua trajetória e falar assim, que bom que eu escolhi a carreira certa, né? Então, assim, dá para ver o brilho nos seus olhos, o quanto você está feliz, né, de pertencer, de ser sangue azul, né? Sim. E que Deus te abençoe grandemente, que te proteja em todos os sentidos, que te conduza aí a patamares superiores, para que você seja farol, não só para as mulheres, né? Por mais Sim. que aqui a gente está falando de mulher para mulher, mas que seja farol para muitos da sociedade, de fato, né? Que precisa confiar numa segurança pública forte. Seja muito bem-vindo, Ai, então, obrigada. a nossa guarda civil, a nossa polícia civil já municipal. Hoje a gente está falando aqui do 8º Congresso Brasileiro sobre mulheres Sim. na polícia, né? Eu estou como coordenadora adjunta e quando, né, a gente se falou através das redes sociais, eu te fiz um convite para ser uma das nossas palestrantes. Eu falei, mas Bárbara, eu acredito que você pode agregar com um tema que muitas vezes é esquecido por aquelas que usam uma farda, né? Fala um pouquinho para nós como que foi, né, trazer isso para essas mulheres aqui do Congresso. Primeiro eu vou registrar a choradeira que eu arrumei lá na mesa. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, se eu não me engano, e eu estava ali, né, no meu momento que eu sento, relaxo um pouco para depois Sim. reiniciar. Na hora do Porque almoço, isso? Não, foi no final do dia, Final quase. do dia. E aí, realmente, eu lembrei de toda a trajetória que eu construí até ali.
São poucos meses como segurança pública, mas são muitos meses dedicados a essa grande área de trabalho que é ligada à moda e à consultoria de imagem. E sim, a imagem tem tudo a ver com esse padrão que nós falamos já aqui anteriormente, com toda a representação da farda. E sim, para mim sempre foi uma preocupação, desde quando eu era aluna e pós-aluna. A imagem conta muito, ela fala muito sobre mim, sobre o meu serviço que eu entrego todos os dias para o cidadão. Sim. A minha imagem fala muito sobre a minha instituição. Com certeza. E não somente eu, mas o conjunto de pessoas que fazem parte da instituição mostram através da imagem qual é o tipo de serviço que está sendo entregue e prestado naquele dado momento ou no conjunto de momentos. E esse convite, eu acho que eu acredito que principalmente para nós mulheres, é algo que talvez funcione como esse sinal de emergência. Porque no dia a dia, por ser padrão, por estarmos uniformizadas, nós, na maioria das vezes, incorporamos a mensagem e o posicionamento corporal que o nosso uniforme traz. Se ao mesmo tempo o uniforme é bonito, de fato, né? Sim, uma armadura. Porque se ao mesmo tempo que ele é bonito, ele empodera e mostra poder, ele mostra uma ordem, né? Ele mostra algo uniformizado, uma única forma, às vezes ele comunica também mensagens negativas, que causam distanciamento, uma fortaleza, uma armadura, que não traz todas as mensagens que a segurança pública pode emitir, que sabemos que precisamos ter o momento da polícia comunitária, de proximidade com o cidadão. E aí tem os momentos que essa incorporação diária, 1/3 da nossa vida, estamos trabalhando, nós levamos para o nosso dia a dia. E mesmo sem a nossa armadura, sem a nossa farda, nós continuamos exercendo e comunicando a mesma mensagem. Por exemplo, desse distanciamento que eu falei. Então precisamos sim falar do estilo pessoal, falar da moda, porque quando eu preservo o meu estilo pessoal, eu consigo extrapolar essas informações que às vezes são negativas a respeito do meu fardamento, a respeito dessa armadura que eu uso todos os dias. E refletindo até na própria instituição. Né? Reflete na própria instituição. Lá eu preciso sim seguir, né, todo o regimento interno, né, e na hora que eu preciso ser ostensiva, as pessoas precisam me ver de uma maneira ostensiva, mas não precisam o tempo todo de uma maneira distanciada e negativa. Né? Não precisa. Acho que tudo, mas também tem a nossa vida, né? Que a nossa vida é um ciclo, mas eu gosto de pensar no ciclo em espiral, né? Eu gosto de pensar nisso. Então, eu consigo extrapolar, mostrando ainda que eu estou dentro de um padrão institucional de segurança pública e mostrando que eu, enquanto pessoa, estou ali numa farda que apenas me embala. Afinal, dentro daquela farda, tem um presente, uma pessoa que tem o seu estilo próprio, sua maneira própria de ser, de encarar a vida. E toda a sua bagagem, né? Toda a sua história, toda a sua história. Vivência. E que tem ali, na hora daquele atendimento, algo bom para ser entregue, que não é apenas um serviço ou um protocolo. É como, né, você mesmo disse, é todo uma história pessoal de vida. E você estava ali naquele momento e chegou a mensagem, Bárbara, vem chegou pra cá, a mensagem, aí eu falei agora, o que eu vou fazer? Aí, claro, passei pelos momentos de conversa com Deus, ele falou, Senhor, é isso mesmo, já é o momento? Porque, né, meses atrás, eu acho que eu tinha 6 meses de instituição. E eu tenho muito respeito pela jornada das minhas mães antigas. Eu creio que elas podem e merecem chegar nesse convite que eu cheguei, porque tem uma jornada muito maior do que eu na segurança pública. Mas em um momento, eu acredito que as mais modernas podem ser desmerecidas. Com certeza. Porque nós também trazemos uma jornada própria em outras experiências. Com certeza. Que se chegou o momento que eu agregasse isso, eu acredito que o momento vindo da parte de Deus, para que com outras mulheres nós possamos conversar e compreender melhor por que as minhas características femininas, por exemplo, não extrapolam mais a farda e contribuem de maneira positiva na minha instituição,
no meu trabalho, com os meus colegas de grupamento, com o atendimento do cidadão, Sim. por que os meus projetos mais não trazem todo o brilho e características acolhedoras Sim. na hora da execução dos protocolos e do procedimento, do processo. Provavelmente, a incorporação das mensagens negativas da farda está sendo uma barreira. Está me fechando dentro daquela armadura para que não extrapole mais as nossas características femininas, que agregam muito dentro da segurança pública. E às vezes a gente deixa isso tão de lado, né? Mas assim, quando chegou o convite, você chegou a pensar, será que eu sou merecedora de ir para um congresso? É isso ou eu estou entendendo errado? Eu cheguei a pensar, sim. Mas não como alguém que tem baixa estima, ou falsa modéstia, não sei, assim. Sim. Realmente foi nesse pé. Mas você você é uma mulher que tem intimidade com Deus. Sim. Assim como eu. E você sabe que nada é por acaso. Nós não tínhamos intimidade, né, através da rede social. Mas tudo acontece por acaso. Talvez a sua participação, não tão estrategicamente pensada lá por mim, mas Deus já tinha estrategicamente pensado o porquê que você merecia estar aqui. Com certeza. Não é? Quando eu olho para a minha jornada, hoje, esse ano já entreguei o primeiro desafio, porque eu também faço parte, eu sou coautora do livro da segurança pública, que vai falar só sobre mulheres na segurança pública. Né? Estaremos lá. Estarei no COP, também, né, como uma das palestrantes. Acho que eu, você, Giane, tem mais a Samira. Eu acho que nós vamos nos reencontrar então em breve. Sim, em outubro. Estaremos juntas lá. Sim. E aí vieram esses desafios, mas não foram só esses, porque também teve desafios em Belo Horizonte. Sim. Um deles, por exemplo, eu faço parte da comissão que está fazendo propostas e discussões sobre um plano de carreira para a Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Então tem desafios institucionais e pessoais lá também. E é isso que é bacana, você agregar sempre, né? Você pode agregar de muitas formas. Né? E eu acredito que, de uma forma ou outra, Deus tem me chamado para esse tempo. Como eu disse, jamais para ultrapassar as minhas mais antigas. Pelo contrário, para unir forças e para que para aquelas que estejam talvez cansadas e desanimadas, porque a jornada é dura e árdua. E vocês abriram para nós um caminho muito importante. Tem que ter o respeito sempre, né? Sim. E como a gente, né, ouviu em algumas palestras, quando a gente está num nível de maturidade, de busca por conhecimento, de melhoria, a gente não está aqui para competir. Então, independente se você tem 10 meses, 1 ano de formação, ou se eu tenho 27 anos, a gente está para se ajudar. A gente está para pegar na mão uma da outra e falar, vamos junto? Sim. A gente pode mais? Vamos romper mais barreiras? Porque a entrada da polícia, da mulher na polícia, tem apenas 70 anos. O que essas mulheres lá atrás passaram de dor, de dificuldade, eu acredito que a gente tem que fazer valer a pena tudo esse rompimento, né? Mas a gente também não pode achar que tá bom, que basta. A gente precisa dar continuidade. Então, juntando a energia de quem está chegando, né? Juntando talvez a experiência de quem já está aqui, eu acho que só tem a agregar. Não é uma competição. Não é uma competição. A gente está aqui para unir. Para unir e nos fortalecermos mais. Esse eu acho que é o principal objetivo, né? Do Tricô.40, do próprio congresso, né? E eu vi comentários belíssimos ali a respeito da sua fala. Compartilhe um pouquinho aí. O que você trouxe? O que eu trouxe? O título, acho que ele explica tudo e talvez deixe quem o ouça numa primeira leitura, ou ouça ou leia, né? Pensando, estilo e força. A moda como arma de empoderamento. Empoderamento é aquilo que nos dá poder, certo? Mas não é um empoderamento como muitas das vezes a gente vê através das mídias, ou da televisão, ou dos filmes, ou das rodas de conversa sobre mulheres e feminismos e todo esse movimento. É trazer um poder que é algo que está próximo, é uma arma que provavelmente você já tem, mas não está sabendo como usar. E aí, quando eu olho para o estilo, que é o primeiro nome do título da palestra, né? Estilo, eu preciso entender que estilo é algo que fala, antes de mais nada, sobre mim.
Não é apenas um estilo de moda, não. Estilo é antes algo pessoal. Sim. É o estilo pessoal. Sim. É quem você é. Sim. É o que você gosta ou não. Sim. De uma maneira bem prática e simples. Sim. É aquilo que fala sobre você. Isso é o seu estilo pessoal. Quando eu sou verdadeiramente quem eu sou, criada por Deus para contar uma história sobre quem eu sou na verdade, eu estou exercendo o meu estilo pessoal. Sim. Quando eu vivo a potência para o qual fui criada pelo Criador, eu tenho força, eu sou forte. E a moda, a maneira como eu me visto e até questões de comportamento Sim. que passam pela moda, quando ela é verdadeira, ela deixa de maneira clara e, como eu disse, energética, potente, a história para o qual o Criador criou você Sim. para contar neste mundo. E aí eu posso falar tanto de aspectos físicos, por exemplo, meu cabelo cacheado fala Que sobre eu amo. parte. O meu tá preso aqui, mas eu adoro meus cachos também. Acho o máximo. Adoro. Na minha história de cabelo Lindíssimo. cacheado, o meu cabelo cacheado fala sobre a parte da minha família que é negra e que veio da senzala. Sim. E eu tem jamais- que ter orgulho disso. E eu tenho orgulho Não é? disso e eu jamais aceitarei quem venha me sugerir Sim. a esticar ou alisar o meu Sim. cabelo Mas, para que ele possa estar padrão então, mas por muito para ser tempo, usado no serviço a público. sociedade, né, criou-se o hábito. O cabelo bonito é o cabelo escovado, é o cabelo liso, né? Quantas Passamos por pessoas, isso. para entrar nesse padrão, né, não tinham que usar produtos específicos. E Sim. hoje, né, a gente tem tantas cacheadas, tantas mulheres com cabelos afros maravilhosos, assumindo de fato, Sim, né, a sua identidade, né? Porque você está falando apenas, você não está falando apenas de vestimenta, né? De tipo de roupa que eu me visto. Até muito em alta hoje, né? O termo comunicação. A comunicação ela não é só verbal, né? Não. Existem vários tipos de comunicação. E quando você traz a moda e paralelo a isso, eu acrescento ainda mais a postura. A sua postura fala muito sobre você. Sim. Inclusive, a postura fala tanto que há pesquisas feitas que apontam que os criminosos, eles escolhem as suas vítimas pela de postura. acordo com a sua postura de fragilidade, de submissão, né, de fraqueza. Então, o quanto é importante, né, você... Porque às vezes fala assim, tá trazendo moda para um evento, eu não tenho dinheiro para me arrumar bem. Não é questão de dinheiro. Não é questão de dinheiro, né? É questão de você trazer a sua identidade de fato, né? Você saber que você pode, através da sua postura, através do jeito que você se porta, seja numa farda, seja numa roupa elegante, né? Comunicar algo da sua essência, né? Sim. Eu acho que isso é muito... se você entender isso e trazer, seja para a sua área profissional, para a sua área pessoal, de dar basta em relações que são agressivas, né, que vão falar assim, mas você está vestindo uma roupa que eu não gostei, isso vou te dar motivo para te xingar, para te bater, para te humilhar e entrar no ciclo da violência, que também é uma das pautas que nós falamos. Então tá tudo muito interligado, né? Sim. Muito bacana você ter trazido essa pauta, falar que a nossa postura, a nossa vestimenta, a moda pode sim comunicar de diversas maneiras, inclusive lembrar que nós somos mulheres, né? Queremos ser cuidadas também, e nem por isso deixar de ser profissional que está pronta, tem técnica para combater a criminalidade, né? Muito legal isso que você está agregando no nosso congresso. Obrigada. Eu gosto de falar, nem falei inclusive, né? A farda, ela não pode ser uma maneira de nos aprisionar. Ela não deve aprisionar quem você é. Sim. Ela não deve aprisionar a sua essência. Sim. Pelo contrário. Ela vai ser apenas um meio de entregar Sim. quem você é. Sim. A farda, ela não precisa sempre causar distanciamento. Sim. A farda, sim, ela pode comunicar coisas boas. Sim. Como, por exemplo, ela pode abraçar, Sim. ela pode acolher. Sim. Sim. Então, o fardamento, ele não precisa vir sempre nessa estrutura rígida, que tem a Rigidez, influência né?
militar, que talvez Sim. das estruturas seja a estrutura mais rígida, Sim, né, nos sim, preceitos sim. e na proposta ali de organização, de Sim. trabalho, de hierarquia, enfim, não tem nenhum problema. E o olhar, eu acredito que de muitos estados hoje, por enxergar, né, que a feminilidade, né, ela pode ser trazida também para aquelas que portam uma arma de fogo, para aquelas que estão atrás de uma farda, que muitos estados, aqui já foi adotado o rabo de cavalo, a trança, mas eu vejo que alguns estados ainda estão caminhando nesse sentido. É lógico que algumas formaturas exigem-se ainda o coque, mas é algo que eu acho que também está tendo um outro olhar, inclusive, né, dentro da instituição, para falar, poxa, ela é mulher, ela merece e ela pode estar com as unhas feitas, ela pode estar bem maquiada, Sim. ela pode estar com batom vermelho, Vermelhão. né? E por que não? Isso não diminui quem ela é, isso não vulgariza, né, essa função. mulher, a sua função, não diminui a sua instituição, né? É lógico que você tem que saber que uma vez fardada você está representando uma instituição, mas que você pode sim ser uma mulher muito competente, né? Sim. E belíssima, E belíssima. assim como você, né, minha amiga? Então, A beleza agrega valor. muito. Agrega Muitas valor, vezes, suaviza, cria pontes. Muitas vezes, eu confesso, não que eu seja, né? Mas muitas vezes, se a gente não tiver sabedoria e não buscar conhecimento, muitas vezes a beleza pode até fechar a porta se nós não soubermos de fato quem somos. Sim. Né? Quantas e quantas vezes nós ouvimos, ela deve ser burra, ela é muito bonita. Deve estar ali porque fez alguma coisa para conquistar aquele espaço. Então acho que não cabe mais a gente aceitar esse tipo de coisa, né? Não. A gente pode ser sim feminina, a gente pode andar muito bem alinhada, muito bem fardada e entregar um serviço de altíssima qualidade. Senhora, né? uma vez, uma fém veio me consolar, depois de uma situação muito triste que eu passei, de sexismo, de racismo, de machismo, e que a partir dali, inclusive, gerou situações que viraram assédio moral. Naquela ocasião, ela veio me consolar, e depois de eu ter ficado ali 40 minutos chorando e com toda aquela situação de pressão, e ela me abraçou e disse assim, bem-vinda ao mundo masculino da segurança pública. Sim. Mas eu não acreditei nisso, isso é uma mentira. A segurança pública é um mundo para homens e mulheres. E a mulher, para estar inserida aqui, sim, ela não precisa negar e nem esconder sua beleza, sim, e nem esconder as características que somam, sim, e até ampliam a parte feminina nossa aqui. É um trabalho bruto, é um trabalho às vezes grosseiro, sim, é um trabalho que precisa assim, de ter limites muito bem impostos, sim, no atendimento, nos protocolos. Sim. Mas que também cabe a ele o acolhimento, sim, a feminilidade, sim, a doçura, como disse, as estratégias para criar ponte. Aqui não é só para os homens, é para as mulheres. E se nós mulheres estamos, cabe sim, sim, colocar o tricô, sim, no ponto 40 e dá certo. Dando certo e mostrando que juntos, homens e mulheres, sim, cada um com a sua característica, sim, pode sim mudar, criar, recriar, melhorar, e trazer cada vez mais algo que é tão importante para o nosso principal objetivo, sim, que é o cidadão. Sim, a gente pode fazer uma segurança pública, sim. E a gente tem que tomar um certo cuidado, Bárbara, porque às vezes a gente é tão cobrada nesse sentido. Eu fui SEGAUT 19 anos, né, segurança de autoridades. E até agora, quando nós saímos para almoçar, nós fomos de ônibus e os lugares estavam ocupados, né? E tinha uma coronel e um sargento sentados, e aí ele se levantou, né, para me ceder o lugar. E eu falei, não precisa. E aí eu falei, não precisa, pode ficar sentado, né? E as meninas olhou para mim, aceita, ele tá te cedendo, você é mulher. Então, às vezes, a gente fica tão dentro da função, incorporada, né? Porque enquanto segue out, você tem que abrir porta, carregar bolsa, pegar presente, cuidar, sim, da autoridade, estar atento ali àquele ambiente que você é o profissional. Você esquece de fato do seu gênero. E quando você é tratada por causa do seu gênero, você acha até, muitas vezes, se a gente não tiver esse cuidado, sim, que a gente nem é merecedora. Poxa, tá se levantando para me ceder o lugar. Então, assim, se permita, né, estar, sim, firme, posicionada,
dura às vezes, pronto para combater a criminalidade, e tá tudo mas bem. também, né, se permita ser tratada como mulher, ter a sua beleza, né, moderadamente, né, apresentada em lugares apropriados, né, e ser feliz, né? E saber que a gente pode, sim, ser vocacionada dentro de uma instituição e nem por isso deixar, né, a sua personalidade de lado. Então, quero te agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço pelo convite. Pela sua vinda, né, ao nosso estado, ao nosso congresso, ao nosso Tricô.40. Que Deus te abençoe grandemente, né? No início dessa grande jornada, né, se prepare cada vez mais. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito ainda para impactar muitas vidas, tá? O meu coração fica cortado, porque eu só cheguei agora. Mas que bom que eu cheguei ainda a tempo. Mas tá no início, você tem uma trajetória de vida. Que bom que eu cheguei a tempo. A gente não vai parar. De encontrar a senhora, Samira e tantas mais antigas que eu. E como a senhora disse, estão passando bastão. Me trazendo muitas responsabilidades, porque eu estou chegando agora. Mas trazendo muita experiência, muito cuidado, carinho e zelo para nós. Muito obrigada. Somar, gente. Obrigada, tá viu? Obrigada, viu? Finalizamos aqui mais um Tricô.40 nesse episódio belíssimo, chiquíssimo, né? Com a nossa amiga Bárbara. Vem com a tropa! Vem com a Sub!